Imagina só se o nosso corpo tivesse um tipo de freio de mão secreto, um que impede os músculos de ficarem cada vez mais fortes. Parece coisa de ficção científica, né? Mas na verdade é uma realidade biológica fascinante que a gente vai desvendar hoje. A grande questão é essa: por que a gente não consegue simplesmente continuar ganhando força sem parar? O que impede os nossos músculos de crescerem assim indefinidamente? A resposta está num freio natural que o próprio corpo tem. É um mecanismo interno, sabe? Projetado especificamente para colocar um limite no nosso desenvolvimento muscular. Ok, vamos mergulhar nisso. Nosso primeiro ponto, o freio muscular natural. E olha, isso não é só uma metáfora, não. É um sistema biológico real e, digo mais, extremamente poderoso. E o jeito que isso foi descoberto é impressionante. É que começaram a aparecer casos raríssimos de mutações genéticas que resultavam em indivíduos e até animais com uma musculatura tão desenvolvida que parecia surreal. Foram essas exceções que deram a primeira pista de que existia algo controlando ativamente o crescimento em todo o resto. E isso leva a gente direto para a identidade desse tal freio. Então, vamos em frente. Tá na hora de desvendar o que é a miostatina. Essa história toda é bem recente, viu? Foi só em 1997 que os pesquisadores finalmente identificaram a proteína responsável por essa regulagem. Hoje em dia, a miostatina é uma peça-chave em toda a pesquisa sobre a saúde dos nossos músculos. Mas afinal, o que ela é exatamente? Bom, a miostatina, que também tem o nome técnico de GDF8, é uma proteína que é produzida direto nos músculos esqueléticos. E a missão dela é uma só: inibir o crescimento deles mesmos. É literalmente o músculo falando para si mesmo. Ok, por enquanto já deu. Tá, mas como é que ela faz isso? Chegou a hora de entender o mecanismo por trás dessa ação. Vamos ver como a miostatina funciona na prática. O processo de sinalização dela é fascinante. Primeiro, a miostatina é produzida lá dentro do músculo. Depois, é liberada no sangue e viaja pelo corpo todo, até se ligar a uns receptores específicos na superfície de outras células musculares. E aí que está o ponto crucial. Essa ligação interrompe os sinais internos que mandam o músculo crescer. É um sinal de pare, bem claro e muito eficaz. E por que o corpo faria uma coisa dessas? O propósito é manter o que a ciência chama de homeostase muscular. Pensa num equilíbrio super delicado entre ter força suficiente para o que a gente precisa e, ao mesmo tempo, não gastar energia demais com músculos grandes demais. Isso seria metabolicamente muito caro para o corpo. Entender como funciona esse freio abre uma porta, assim, incrível para a medicina. Então, vamos explorar agora o enorme potencial terapêutico que isso tem. E aí a gente começa a entender por que tem tanta pesquisa em cima disso. Se for possível controlar esse freio, talvez seja possível tratar condições como a distrofia muscular, combater aquela perda de massa muscular que vem com a idade e até ajudar na recuperação depois de cirurgias grandes. As possibilidades são realmente transformadoras. Mas como em toda grande descoberta, sempre tem o outro lado da moeda. Agora, vamos analisar os riscos de desbloquear esse poder todo. E olha, os desafios aqui são bem sérios. Um crescimento sem controle pode até criar músculos grandes, mas não quer dizer que eles seriam fortes ou saudáveis. Fora que isso pode bagunçar todo o metabolismo e aumentar o risco de problemas no coração. E claro, nem se fala da preocupação ética gigantesca com o uso indevido disso como doping genético nos esportes. O que nos leva ao nosso ponto final, que talvez seja o mais importante de todos. No fim das contas, a palavra-chave aqui é equilíbrio. Dá pra gente resumir a coisa toda em 3 cenários. No cenário normal, temos saúde e equilíbrio. Com uma deficiência genética, temos músculos extremos com mais potencial de força, mas também com riscos. E com um bloqueio terapêutico, temos uma ferramenta médica muito promissora, mas que exige muita cautela. Então, o ponto crucial é este: a miostatina é o freio natural do nosso corpo. Aprender a manipular isso pode trazer avanços médicos incríveis, mas, ao mesmo tempo, carrega riscos enormes se for usada de forma irresponsável. Essa é a grande mensagem que fica desta análise. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que vai muito além da biologia. Será que a humanidade está pronta para controlar os próprios limites biológicos? A resposta que a gente der para essa pergunta vai definir o futuro da medicina e, quem sabe, da própria condição humana.